Querido amado, Deus, Pai Todo-Poderoso, graças a Deus a Ti, Senhor, pela minha paz, descanso, por esse momento que já passamos aqui de joelhos dobrados, orando, buscando a Sua face, a Sua presença. Ajude os seus filhos que chegaram, os que puderam vir também. Ó Deus, ajude o Teu trabalho, a Tua obra, estende Suas mãos sobre o nosso pastor presidente, José Alves, pastor secretário, pastor Sérgio Correia, coordenador Jean Carlos, os demais obreiros. Ó Senhor, esta congregação, estende a mão, faça prosperar essas bênçãos nós que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Talvez sentarmos, vamos louvar a Deus pelos hinos da nossa número 175. Hino de número 175. Irmãos amados e resgatados, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais querendo o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor no 178. 178. Crendo em Cristo Jesus me obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores aceitem Deus, açoitem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz,
insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz infalível de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dará alento a alma também, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Aleluia, glória a Deus. Louvar a Deus, irmãos, o hino de número 186, 186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus, quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. E Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, pra lutar contra o vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor, nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combati o combate de amor e coroa de justiça, que no céu me dará o Senhor. De valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
Provérbios 192, 192. Tenho muito obrigado desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue derramou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, te matou o pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória ao nome poderoso de Jesus. Jesus é bom, Ele é fiel e é uma fortaleza para aqueles que nele confiam. Se confia no Senhor, é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para toda a eternidade. Ele conhece os que confiam nele, e de maneira nenhuma ele deixará sozinho. Muito bem, já vamos 3 hinos. Vamos ouvir a irmã Jacina. Amém.
Bendito seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Só da igreja uma paz do Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor nesse dia, como é bom amanhecer na presença do nosso Deus e ter uma vida consagrada e dedicada à obra do Senhor. Adore o nome de Jesus. Ainda mais por estas vestes sujas, que ainda mais por este manto carmesim, maculado pelo sangue inocente que era o seu. Ainda mais porque ninguém se manifesta, até parece que não tem valor. Este homem todo retalhado, ele é o amor. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer? Quem traçou no céu itinerário pra dar volta pelo seu caminho foi Jesus, o homem da coroa de espinho. Ele é o tudo que nós temos, é o rei, não é ninguém comum. Apesar de não ter prata ou ouro sobre sua cabeça, mas ele tem um vinho que é melhor. Quando fala é uma canção, e esse canta e rasga o peito ao meio, sara o coração. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pesou a vida pra saber se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer? Quem traçou no céu itinerário pra dar volta pelo seu caminho foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Bendito seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia, bendito seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem, aleluia, glória a Deus, da coroa de espinhos. Aleluia, o mesmo homem que teve as suas mãos furadas, que teve uma lança transpassada no seu peito, que teve pregos batidos nas mãos, nos pés, pelos seus apóstolos. É esse Jesus Cristo que estamos na manhã desse dia, tendo uma vida consagrada na sua presença. Bendito seja o seu santo nome. Nosso presbítero Jânio nos convida a estar presente, uma saudação segundo a vontade do nosso Senhor. Vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 21. Louvado seja o santo nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. A partir do versículo 8, que nos diz assim a palavra de Deus. E disse Davi a Aimeleque: não
a mão, nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem feriste no vale do Carvalho, em que ela vencerá, em que ela está, e volta no campo de trás do Éfraim. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis religar. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, o rei de Gade. Bendito seja o santo nome de Jesus. A palavra de Deus, ela nos ensina na manhã desse dia. Aleluia, o Senhor nosso Deus é um Deus de livramento. O Senhor nosso Deus é um Deus protetor. E o Senhor nosso Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Veja que Davi aqui, ele ainda não era o rei de Israel, mas já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. E a palavra de Deus nos ensina que Saul, que foi o rei escolhido pelo povo de Israel, que Deus permitiu que isso viesse a acontecer. A Bíblia diz que Davi, que Saul, ele não obedeceu a Deus e houve consequência. E Deus, ele encontrou em Davi um homem segundo o seu coração e mandou o profeta Samuel ungir com óleo como futuro rei de Israel, mesmo Saul estando ainda no poder. A Bíblia diz que Deus, quando ele capacita uma pessoa, ele escolhe no meio de muitos e aperfeiçoa. Davi era um homem conhecido segundo o coração de Deus, e Deus ainda estava moldando. Ele estava lapidando aquele diamante que ainda estava bruto, assim ele faz na minha e na tua vida. E a Bíblia diz que Davi, ele começou a ser perseguido pelo rei Saul. Por causa desse cântico, que Davi, ele era um conquistador. Davi, ele ia para a batalha e conquistava os seus adversários e trazia vitória para o povo de Israel. E isso começou a aparecer o sentimento de inveja em Saul, no momento em que, quando Davi vinha da batalha, as mulheres cantavam, entoavam louvores, dizendo: Davi, ele venceu. Saul, ele venceu milhares, e Davi venceu 10 milhares. Saul venceu 1000 e Davi venceu 10.000. E esse cântico, ele não ficou só dentro da comunidade do povo de Israel e Jerusalém, mas atravessou fronteiras. E Davi, ele vem à cidade de Nob ao encontro do sacerdote Aimeleque, perto de Jerusalém, alguns quilômetros. E a Bíblia diz que o sacerdote Aimeleque, ele sabia que Saul estava perseguindo Davi e tremeu na base. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aí Davi vai, Aimeleque pergunta: o que é que tu vem fazer, vem ter comigo? E por que tu vem só? Aí Davi usa uma estratégia, usando um argumento que Deus proíbe no meio do seu povo, que é a mentira. Porque a Bíblia diz lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz que o mentiroso, ele é filho do diabo, que ele é o pai da mentira. E Davi usou esse artifício, dizendo para Aimeleque que Saul tinha mandado a fazer algum negócio, pedindo provisões ao sumo sacerdote. Tem alguma coisa aí para que eu coma? O sacerdote diz: tem aqui à mesa os pães da preposição, comida sagrada, que
E no contexto histórico só era dada ao sumo sacerdote para se alimentar. E vamos ver que o sacerdote perguntou a Davi, só tem aqui os pães da preposição que são sagrados. Mas se tu e teus moços se tiveram abestimados do pecado, vocês podem comer. Davi diz: estamos há 2 dias sem estarmos deitados com nossas mulheres. E de certa forma é um pão qualquer, porque irá ser substituído por outros pães. Então veja que Davi, ele pegou aquele pão e se alimentou do pão sagrado de Deus. Mas na frente, Davi pergunta: tem alguma arma aí para que eu possa me abastecer? O sumo sacerdote vai e diz: só tem aqui a espada do gigante Golias, que está aí junto da vestimenta sacerdotal. Davi vai perguntar: não tem outra aí não? Ele diz: não, só tem essa. E foi do mesmo que feriu o gigante Golias e a possuísse. Se não tem outra, então me dá-me ela. Davi pega a arma, ele se alimentou, pegou a arma e fugiu agora para a cidade de Gade. Gade era uma cidade filícia, uma cidade onde habitava o gigante Golias que ele tinha enfrentado e tinha o matado. E quando ele chega para Quis, o rei de Gade, os príncipes ali observaram que era Davi o mesmo que matou o gigante. E disseram para o rei: ó rei Aquis, esse não é o rei da terra, o que venceu Golias, o gigante Davi, conhecido pela canção pelas mulheres de Israel, que ele matou, que Saul matou milhares, ele matou 10 milhares. Então veja que Davi, quando escutou isso, Davi tremeu, porque ele sabia que estavam atentando sobre a sua vida. Aqueles homens eram filisteus, descendentes, né? Ali também, no meio do povo de Golias também, que era um filisteu, e eles poderiam atentar com a vida de Davi de alguma maneira. Aí Davi vai e se finge de louco. Davi, ele começa a se arranhar as paredes. Davi começa a deixar correr saliva pela sua barba. Mas veja que ele estava fingindo de louco, mas ele era um homem consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, igreja, há momentos na nossa vida que é necessário nós também fingir de louco. O inimigo, ele coloca pessoas na nossa vida que vai nos tentar tirar da graça de Deus. E vai muito mais além, vai atentar contra a nossa vida. Eles vão te caluniar, eles vão olhar para você, fazer fofoca de ti. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que permanecer no nosso lugar. Nós temos que fechar a nossa boca e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Se for possível até se fingir de louco, deixe quem quiser falar, que falem. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ser justificados por ninguém a não ser pelo nosso Deus, a não ser pelo nosso Senhor Jesus, que Ele é, sim, o nosso advogado fiel. Ele é justo, só Ele que pode nos justificar perante qualquer situação. Então devemos nos calar e deixar Deus trabalhar. A Bíblia diz que Davi, ele se fez de louco. Momentos atrás, Davi mentiu, dizendo que Saul tinha mandado ele fazer alguma coisa, mas não tinha mandado. Então veja que Davi, o rei Aquis disse: por que mandas a mim esse homem louco? Não há tantos loucos, eu já tenho tantos loucos aqui na minha cidade. Retira esse louco da minha presença. Então Davi, ele escapou. Mas a Bíblia diz que no Salmo 34, Davi, ele reconhece que não foi por mérito dele, mas sim foi a mão de Deus que estava sobre Davi. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte,
experimentou, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Davi disse no Salmo 40: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ele está dizendo não para louvar, aleluia, glória a Deus, apenas uma vez, mas é de manhã, é de meio-dia, é à noite, é pela madrugada. A Bíblia diz que Jesus orou 3 vezes no Getsemane, a tríplice oração. A Bíblia diz, aleluia, que Paulo orou 3 vezes para Jesus tirar o espinho da carne. A resposta que ele teve foi: a minha graça me basta. E nessa manhã, a graça de Deus ela é suficiente para mim e para você. Continue nessa perseverança, buscando a face de Deus, porque Ele tem recompensa. Amém? Amém. Graças a Deus pela tua palavra. Davi, ele foi um homem que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, né? Porque Davi falhou muito, mas as qualidades de Davi superou todos os seus defeitos. Aleluia, né? Davi tem um coração voltado totalmente para Deus, e isso é importante na nossa vida a gente entender isso, porque Deus, Ele olha justamente para o nosso coração, não é? Deus mede a medida de cada coração, Ele mede o nosso coração. O coração de Davi era tudo para com Deus, né? Isso não quer dizer que ele também falhava, né? Às vezes ele mentiu, falhou, mas as qualidades de Davi sempre superou. E outro, Davi, o homem segundo o coração de Deus, como o irmão disse, foi vítima de muita inveja, porque ele venceu 10 milhares, não é isso? Os milhares assim como foi o canto, e Saul apenas milhares, e Davi 10 milhares. Então houve uma perseguição muito grande contra Davi, mas Davi foi escolhido por Deus. Quem escolheu foi Deus, não é? E quem justifica é Deus. É Deus que nos justifica, né? Escrito aí em Romanos, capítulo 8. Se o Senhor é quem nos justifica, glória ao nome poderoso de Jesus. Muito bem, irmãos. Graças a Deus pela boa palavra do irmão Gilson, mas vamos ficar em pé e fazer a leitura da observação. Eu vou pedir por gentileza os irmãos abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 9 em diante. Apocalipse, capítulo de número 1, no versículo 9 em diante. Que diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que veio escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 carniçais de ouro, e no meio dos 7 carniçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía um chupado pelos espinhos,
e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E deu as chaves da morte e do inferno. E espero as coisas que tenho visto, e as que são, e as que depois destas não te acontecerão. Amém? Graças a Deus por estes versículos. Vamos orar. Essa oração apresenta o pastor presidente, José Alves, pastor setorial, pastor Sérgio Correia, coordenador Jean Carlos, demais obreiros, esta congregação, para Deus continuar dando vitória aos trabalhos, ao curso que vai fazer aniversário, com Deus abençoar e dar tudo certo. Querido amado, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, graças damos a Ti por esta leitura aqui, por esse instante. Aplica o nosso coração. Te apresentamos o nosso pastor presidente, José Alves, pastor setorial, pastor Sérgio Correia, o coordenador Jean Carlos, a sua família. Ó Deus, também ajuda o casamento da sua filha, que será neste dia, nesta noite. Ó Senhor, abençoa ricamente, ó Pai, que tudo dê certo, o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, continua ajudando a Arthur, ó Deus, a Karen, é vitória, Pai, neste dia, estas bênçãos, nós lhe pedimos e lhe agradecemos no nome de Jesus. Poder sentar. Irmãos, graças a Deus pela boa leitura que temos. Vamos trazer uma porção da palavra de Deus. Já ouvimos uma palavra no nosso meio amado irmão Gilson, falando sobre Davi. Como falei, Davi foi o homem segundo do coração de Deus. E uma das coisas que chamava a atenção de Deus era que Davi, quando ele errava e falhava, ele buscava o Senhor. Tem um versículo que diz assim: eu não baterei as alpedras dos meus olhos, enquanto o Senhor não falar comigo. Ele quer dizer, eu não vou fechar os meus olhos enquanto Deus não voltar ao Senhor. Mesmo quando ele falhava, mas ele buscava Deus, insistia até ele sentir a presença de Deus. Enquanto ele não sentisse, ele ficava insistindo, né? Ele dizia: Senhor, tira o coração de pedra, coloca o coração carne, né? Coloquei um espírito reto, um espírito de justiça. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, fugindo um pouco da mensagem de Davi, a gente leu aqui em Apocalipse, também o servo de Deus, que muito sofreu por causa do amor que ele tinha à palavra de Deus. E certamente quem ama a palavra de Deus e procura seguir também a palavra, não é só amar, mas seguir a palavra, com certeza vai haver dificuldades, ameaças, porque quem ama a palavra de Deus, quem busca a palavra de Deus, claramente tem uma adversidade muito grande sobre a sua vida. Então observe que este João, ele estava aqui na ilha chamada Patmos, né? Era um dos apóstolos, um dos discípulos do Senhor, por nome de João. Ele próprio diz no capítulo 1 e versículo 9 da leitura que lemos, ele disse: eu me chamo João, que também sou vosso irmão e companheiro no reino e na paciência de Jesus Cristo. Veja a expressão que ele usa. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Veja que nós sofremos muitas batalhas, nós enfrentamos, e uma das coisas que enfrentamos e temos que ter é a paciência.
Eu sou o vosso irmão companheiro na aflição. Veja que ele era afligido, né? Nós somos afligidos por causa do reino de Deus, por causa do reino do Senhor, né? Porque a Bíblia diz que são muitos os chamados, mas também são poucos os escolhidos do Senhor. Não é isso? Porque uma questão é ser chamado e outra coisa é ser escolhido. Então, observe que Jesus ele chama muitos, mas são poucos que são escolhidos. Não é? Então, João foi um dos escolhidos, como um dos seus apóstolos, e ele disse que sofreu aflições por causa do reino e a paciência que ele tinha em Jesus Cristo. Mas ele ainda diz que foi também por causa do testemunho e da palavra. Veja que ele diz assim, no versículo 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Aí diz assim: estava na ilha chamada Patmos. Essa ilha chamada Patmos era uma ilha muito difícil. Essa ilha era uma ilha que levava ali os prisioneiros, principalmente os prisioneiros que iam de encontro a César Augusto, que era o imperador da época. Não é isso? Ele era tido como Deus naquela época. Então, qualquer um que viesse com algo ou um argumento que viesse de contra a César, se bem que o apóstolo João ele não estava contra o reino de César, mas ele estava em encontro tudo aquilo que era contra a palavra de Deus. Então, com certeza, ele sofreu essa perseguição e ele foi preso e foi levado de navio com outros prisioneiros para a ilha chamada Patmos. E uma ilha que era em isolamento total de tudo e de todos. E segundo a história diz que tinha muitos animais ferozes naquelas ilhas que muitos morriam ali e era como uma prisão perpétua que ninguém saía só por um milagre. Não é isso? E João disse: eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele não estava naquela ilha, ele não estava sendo prisioneiro porque pecou, porque matou, porque roubou. Nada disso. João simplesmente estava naquela ilha porque ele estava dando testemunho, por causa da palavra que ele pregava e por conta do testemunho que ele dava. Porque o cristão, além de pregar, de louvar, mas ele também tem que ter testemunho. Não é isso? Então ele estava sofrendo essas ameaças, essa perseguição, até foi preso por causa da palavra de Deus e o testemunho que ele dava. O testemunho que ele dava. Então é importante a gente ter esse entendimento e dar testemunho da palavra de Deus, e do próprio Cristo e do próprio Deus. E como é que eu vou dar testemunho? É quando eu faço a diferença neste mundo. Aleluia, glória a Deus. É quando nós fazemos a diferença neste mundo. E para a gente fazer a diferença neste mundo, irmão, temos que ter as armas de Deus, as armaduras de Deus, como disse o apóstolo Paulo, revestidos de toda a armadura de Deus, não é? Revestidos da armadura de Deus, revestir a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé. Temos que estar preparado. Então, quando nós vestimos as armaduras de Deus, aí a gente faz uma diferença deste mundo, não é? Até porque nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então você vai entender que João ele estava nessa ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Agora, irmãos, em meio a toda a luta, em meio a toda a dificuldade, a adversidade, nós temos um Deus todo-poderoso que cuida dos seus, que cuida do seu povo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É bem verdade que às vezes paga a fraqueza, a dificuldade,
alguns servos de Deus que chegaram até a murmurar, não é? Até contra o próprio Deus, mas depois eles entenderam, não é? Eles entenderam que Deus é aquele Deus que cuida realmente, só que Deus cuida de uma forma diferenciada. E às vezes a gente pensa que a luta, às vezes a gente pensa que a perseguição, às vezes a gente pensa que a dificuldade é muitas vezes para nos matar. Não, a dificuldade e a adversidade de Deus é para nos amadurecer, é para nos fortalecer, é para nos chegar mais perto de Deus, é para isso que servem as lutas e é para isso que servem as dificuldades, né? Mas Deus está nos ouvindo, né? Deus está conosco lado a lado, ombro a ombro. Aqui em Malaquias, no capítulo de número 3 de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, né? Antes de Mateus, ele diz assim, é o livro de Malaquias, capítulo de número 3, o versículo 14, diz assim, veja essa expressão, irmão, é muito interessante. Diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, ou os mandamentos, né? E em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, se eles tentam o Senhor e escapam. Veja a conclusão aqui. Mas depois, irmão, aí veja a diferença. O versículo diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Aleluia. E ao memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Veja que diferença, irmão. Porque ele cai em si, ele diz realmente, depois de muitas provações e lutas, aí Deus vai mostrar a eles que aqueles que tentam, que se edificam na soberba e na impiedade, se edificam e crescem, mas eles crescem materialmente, não é isso? Mas espiritualmente eles estão pobres ou empobrecidos. Mas aqueles que temem ao Senhor, que andam com o seu companheiro e falam das coisas de Deus, Deus escuta, e aqui acabamos de ler, diz que há um memorial escrito diante de Deus. Aleluia! O Senhor escuta e há um memorial escrito diante de Deus. E o versículo 17 ele diz assim: e eles serão Deus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, a dificuldade é assim, a perseguição é assim, não é? Se perseguiram Jesus, não é isso? O Filho do próprio Deus, o próprio Jesus diz assim: se afligiram o leito verde, quanto mais o leito seco. Esse é aquele na glória, né? Então o leito verde é ele, e machucaram, imagina nós. Mas o que importa, irmão, é o reino dos céus. Jesus disse: meu reino ele não é daqui, o meu reino é de cima, o meu reino é de lá. Então, irmão, vale a pena a gente passar por tanta adversidade? Vale. Por quê? Porque o que nos aguarda é algo superior, é algo glorioso. Quando João estava na ilha chamada Patmos, por causa da perseguição da palavra, por causa daquela luta, não é? Por tudo aquilo que ele estava passando, de repente ele ouve uma voz, aleluia, como de trombeta, aleluia, glória a Deus para sempre. Porque vale a pena, irmão, você servir a Deus e às vezes ser perseguido, porque de repente Deus se revela. Às vezes Deus usa alguém para nós, às vezes Ele se revela para nós em sonho, não é? E mostra algo glorioso, porque Deus é Deus, né? Ele se revelou no Antigo Testamento, no Velho Testamento e no Novo também. E como a gente uma vez ou outra se revela como servo de Deus de alguma forma. Então observe que quando João estava
é um lugar que não existe saída, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Não existe saída em Marília. Mas também existe uma saída especial, aleluia, que é a saída de cima, que é a saída do céu. Quando as portas aqui se fecham, existe uma porta que ela jamais fechará para o céu de Deus. É a porta celestial, ela sempre está aberta. Certa vez eu disse a um dos discípulos, foi a Natanael, quando João encontrou, aliás, quando Filipe encontrou Natanael, aí Natanael, Filipe assim, Natanael, eu encontrei que ele prega, ele profetiza, ele cura, porventura não é ele Cristo? Aí Natanael disse assim, mas ele é de onde? De onde ele é? De onde ele vem? Aí ele é de Nazaré, da Galileia. Aí Natanael disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Desprezou que realmente Nazaré é uma cidade não é comum, mas eu não sabia que realmente era o próprio Deus. Aí o filho disse assim, vem que tu vai ver. E Filipe e Natanael foi com Filipe, quando Jesus viu Natanael ao longe, aí Jesus disse a Natanael, eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, em quem não há dolo. Aí Natanael disse assim, de onde me conheces tu? Aí Jesus disse, antes que Filipe me chamasse para amigo, eu já te vi quando eu estava debaixo da figueira. Aleluia. Nós não sabíamos, nós não sabemos o que estava fazendo debaixo da figueira, mas Jesus sabia. Então quando Jesus falou isso, ele disse, realmente tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse assim, só porque Cristo me disse isso, coisas maiores tu vai ver. Tu vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Aleluia. Entendeu? As portas dos céus, elas estão abertas para aqueles que servem ao Senhor em espírito e verdade. A porta do céu, ela está sempre aberta para aquele que tem comunhão com Ele. Os céus estão ouvindo você, os céus estão atentos a você. Aleluia. Glória ao Senhor. Por isso vale ter, irmão. Vale a pena orar. Orar é difícil, não é? Orar é difícil. Se orar fosse bom, que estava cheio, não é? Se orar fosse bom, que estava cheio. Mas orar é difícil. E não é difícil, né, irmão? É difícil. Principalmente nesse tempo de hoje que nós estamos tecnológico, as pessoas estão guitarra, então, para acordar cedo é difícil. E para orar também. Mas, irmãos, precisamos orar. Precisamos buscar a Deus. Precisamos buscar ao Senhor. Então, João estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. E só pode dar testemunho de Deus, então, para a gente ter uma vida íntegra, uma vida de Deus, tem que ter oração. Porque se não tiver oração, irmão, a gente não vence. Essa carne não vence esse mundo de pecado. Essa carne não vence as obras infernais da maldade que opera nas regiões celestiais. A gente não consegue vencer se não for através da oração. Tem que se orar, não é? Tem que se buscar a Deus. Se a gente não buscar o Senhor, se a gente não orar, a gente não vai poder dar o Espírito dele. Não vai, não é? Não vai poder. Então, precisamos nos revestir das armaduras. Então, João estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Aí Deus se revela a João. E João ouve aquela voz como de trovão, e ele, João, quem fez, escreve um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí já é como Jesus está dizendo, João, o teu quadro mudou. Tu estás numa ilha isolado, mas agora eu vou te transpor para os céus. Eu vou te mostrar as riquezas dos céus. Aleluia. Observe uma pessoa que está ali numa ilha deserta, passando por tribulação, por aflição, e de repente ele recebe o conforto do céu. Aleluia. Uma pessoa que está
orando, buscando a Deus, ali em meio a feras terríveis, animais perigosos, não é isso? Afrontas dos soldados, mas de repente, naquela visão, ele ia orar, ele se refugiar em Deus, e quando ele busca a Deus, e João buscando a Deus constantemente, não é? Ele tinha mil razões para procurar, dizer assim: eu estou aqui por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho do Senhor, eu não fiz nada errado, esse soldado, e Deus não faz nada. Ele poderia dizer isso, não, Senhor, ele continuava orando, buscando a Deus, aleluia, e servindo ao Senhor, e seguir na presença de Deus. É como João, o discípulo que estava, Paulo e Silas, não foi? Paulo e Silas, ele foi chicoteado, e de meia-noite eles foram cantar. Veja, a pessoa que foi chicoteado, ele cantava fácil, mas ele foi cantar, ele foi buscar a Deus, ele foi buscar, ele chegou a buscar o Senhor, e o Senhor ouviu e mandou um terremoto dele. Então veja que quando você olha, que distribui e que busca a Deus, Deus se levanta do seu trono para nos favorecer, nos abençoar. Então, finalizando, João estava naquela ilha chamada Patmos, com aquela luta, com aquela dificuldade, mas de repente, aí os céus se abrem, ele ouve a voz de Deus, e Deus diz o que veio. João agora eu escrevo as 7 igrejas que estão na Ásia. Eu, expressão, eu trouxe aqui, eu deixei de passar todo esse sofrimento, porque eu tinha algo especial para a tua vida, eu tinha algo especial para o teu viver. Foi por isso que eu terminei tudo isto. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Foi por isso que eu terminei passar por tudo, porque agora eu vou te revelar o que eu não revelei a ninguém, eu vou te revelar o que eu não revelei a homem na terra, mas aqui eu vou te revelar. Valeu a pena tu sofrer, valeu a pena tu passar por onde passasse. Então Deus, ele começa a revelar João, e quando ele escreveu o livro, ele diz assim: me deu uma coisa, tu vais escrever as que são, as que já foram, as que são, e as que ainda vai acontecer. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O horário já foi embora, né? Então, mas é muito rico essa passagem aqui de João na ilha chamada Patmos, até porque Deus se revela a ele de uma forma tão gloriosa, tão misteriosa, de forma escatológica, algo que ainda vai acontecer. Muitas coisas já aconteceram, como João já falou, mas outras ainda vai acontecer. Então vale a pena a gente estar na presença de Deus, buscando ao Senhor. Nunca duvide do seu Deus, nunca duvide do Deus que você serve, de forma alguma. Fique no lugar, porque na hora certa ele se levantará para me dar vitória. Aqui, irmão,